Vamos falar agora da psicologia do trader, né? Vamos falar dos vossos sentimentos, dos meus sentimentos e sentimentos dos traders. Vamos conversar, né? Primeiro quero saber, deixa eu ver como é que vocês aqui estão organizados. Primeiro quero saber do Áureo, primeiro aparece o Áureo, né? Quais são os teus sentimentos quando estás a fazer trades? Quanto os teus sentimentos de entrar, por que que tu entras numa trade? Por que que tu sais de uma trade? O que é que acontece contigo? O que é que pensas? O que é que sentes enquanto estás na trade? O que é que sentes e pensas quando achas que perdeste uma entrada ou achas que perdeste uma trade? O que é que sentes? Explica. Eh, Primeiro, ao entrar, eh, faço toda a análise fundamental, análise técnica, e quando percebo que há uma entrada potencial, eu faço a entrada com um pouquinho de ansiedade, não vou negar, agora até menos. Mas depois de me teres feito o desafio, a ansiedade eu acho que aumentou um pouquinho mais. Aí eu percebi que não, agora estou a perder dinheiro real. Então, e foi muito bom porque eu agora estou a levar mesmo a sério isso, e consigo perceber mesmo por esse misto de emoções que ultimamente tenho expressado, Uhum. mas nada que não seja controlável. Por exemplo, quando eu estou em uma trade, já não fico tão impaciente e faço o que aconselhaste em uma das aulas, que é, por exemplo, pôr o alarme e entrar de 30 em 30 minutos ou de uma em uma hora. Isso porque, de certa forma, confio no meu setup e vou fazendo então isso para ver se também não fico com aquela ideia de que não, agora parece que vai atingir o meu stop loss, deixa-me sair, porque senão vou sair negativo, e fazendo isso já consigo sair com alguma coisa. Yeah, 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 yeah. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado, Dório. E tu, Fábio, o que é que tu sentes? O que é que acontece contigo? Pá, acho que pelos, acho que pelos resultados, né, Fábio, que temos visto tem muito ultimamente. barulho no fundo, não conseguimos perceber bem. Um minuto. Amém, amém, amém. Estava a dizer que, epá, pelos resultados que eu tenho visto, as análises têm corrido melhor desde que entrei para o bootcamp. Sou já. Não sei como é que eu vou explicar. Já tinha deixado de olhar para o gráfico de 5 em 5 ou de um em um. Olho para o gráfico, sim, para analisar certas coisas, por exemplo, uma reversão. Quando eu já estou a ver que se calhar vai haver uma reversão ou não, já ponho um alarme, já consigo definir melhor horários para estar no gráfico. Já consigo dormir até. Já consigo Uhum. dormir. Ok. Antes eu não dormia. Hoje em dia eu já consigo dormir, porque a operação pode estar rolando. Eu sei que vai lá onde eu coloquei o meu TP. Uhum. Antigamente não, a confiança não era essa. E antigamente eu tinha muito mais losses, quebrava a banca com muito mais facilidade. Hoje Uhum. em dia, se eu quebro banca, ou se eu quase quebrei a minha banca até uma semana atrás, é porque eu não soube fazer não, estava emocionado. Uhum. Então comecei a pôr lotes que não eram para minha conta, mas depois de ter falado com o meu mentor, disse para dar uma pausa, para ficar assim um pouco quieto. Consegui ficar 2 dias sem fazer trades, mas pronto, desde que entrei para o bootcamp só tenho visto melhoras. Só melhoras e melhoras atrás de melhoras. Não, não tem melhor, não tem melhor. Ok. Então, obrigado pelo vosso contributo. Eu vou falando, né? Hoje nós estamos a conversar. Hoje não é uma aula, né? Nós estamos a conversar. Hum, uma das coisas que eu, bom, sinto e senti, uma das minhas maiores dificuldades quando comecei a fazer trading era, tipo, sair do gráfico. Eu ficava o dia todo no gráfico. Mas é mesmo assim, tipo, no princípio é normal, né?
É normal, tu queres aprender, tu queres, tipo, entender aquilo da forma mais rápida possível e da melhor forma, então tu tens que dar, tipo, um bocadinho do teu tempo, do teu esforço, tens de estar ali fechado, para poder aprender. Mas tu tens que saber que as coisas têm limites. E eu, infelizmente, no princípio, eu não sabia. Aliás, eu sabia que as coisas têm limites, mas eu não sabia qual era o meu limite. Isso começou a me afetar emocionalmente. Eu comecei a ficar mais estressado. Eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ter pontadas na cabeça. Por quê? Por causa do estresse, eu ficava a observar vela por vela. A vela tem uma hora, falta uma hora para a vela fechar. E eu ficava uma hora no gráfico e observava vela por vela. A vela tem 4 horas. Eu ficava tipo, eu abria o meu computador, né? Eu uso dois monitores. Num monitor o gráfico ficava aberto, no outro ficava o que eu estava fazendo. E eu de 5 em 5 minutos olhava de lado, olha, está assim, agora está assim. Eh, mas aos poucos fui-me apercebendo que quanto mais eu estudava dessa forma, mais eu acabava por me prejudicar. Por que que eu me prejudicava? Porque eu aumentava o meu nível de estresse, né? Não é errado tu no princípio, né, estás com aquela sede, queres estudar, queres aprender, ficares tipo ali esforçado e atento nas coisas que estão a acontecer, né? No gráfico, porque tu queres entender melhor o gráfico, queres aprender a ler o gráfico, mas é mal quando tu já fazes de forma excessiva e aquilo começa a te fazer mal, né? Yeah, essa foi uma das minhas primeiras lutas. Yeah. A outra minha grande luta foi gestão de risco. Mas muitas vezes até hoje ainda me vejo a debater com isso, gestão de risco. Por quê? Porque há vezes que nós vemos, tipo, fizemos 5 entradas. Nas nossas 5 entradas, tipo, nas minhas 5 entradas que eu dei, né? Nas primeiras 4 entradas, eu tive tipo zero drawdown, né? Não tive nenhuma perda. Aquilo, tipo, tocou no meu soul limit, no meu buy limit, e foi logo para a minha direção, e eu nem tive nenhum drawdown, nem US$ 100, nada. No máximo foi que tipo US$ 5 no máximo. E aquilo vai para a minha direção. Só que isso começou-me a fazer também mal. Eu comecei a perder. Por quê? Porque comecei a ter ganância. Eu acredito que isso acontece, ou já aconteceu com vocês. Acharem que podem entrar um bocadinho mais e dar uma entrada maior aqui, daquilo que vocês podiam dar, não respeitam a vossa gestão de risco e acabam por perder, né? São alguns dos sentimentos que eu já tive, né? E até hoje, de vez em quando, ainda me debato com eles, mas hoje em dia tenho mais paciência, né? Eu escolhi também operar o gráfico de 4 horas, tipo, fazer swing trading, porque é algo mais relaxado. Uma coisa vocês têm que ter em mente: vocês não vão fazer trades todos os dias, mesmo que vocês estiverem a fazer day trading, nem todos os dias vocês vão ter entradas. Lembrem-se disso, memorizem isso. Mesmo que vocês estiverem a fazer scalping, nem todos os dias vocês vão ter entradas, nem todas as horas vocês vão ter entradas. O que é que eu faço? Eu normalmente analiso os gráficos apenas uma vez por semana, aos domingos. Abro o computador, sento, analiso o gráfico. Normalmente sento às 22 horas para analisar, analiso como é que o gráfico está e o que é que eu faço ao longo da semana? Simplesmente acompanho o gráfico. Se houver alguma mudança que seja, né, dentro da minha análise que eu fiz para aquela semana, eu automaticamente tenho que me adaptar, porque é isso, trading. Tu não podes ser tipo rígido, tu tens que te adaptar ao que está acontecendo. Uma das coisas que eu digo muito ao Rui, ao Fábio, que trading não é previsão, é reação. Tu tens que fazer o que o gráfico está a te mostrar. Tu não podes, tipo, abrir o gráfico e dizer ou pensar, olha, o gráfico obrigatoriamente vai fazer isso, o gráfico vai buscar ali, tipo, calma. Tu já viste, tipo, os níveis, né? Ele possivelmente pode chegar até ali. Há vezes que o gráfico, a vela, vai chegar mesmo no sítio que você pensou que ele ia chegar, mas não vai ativar o teu seu limite, não vai ativar o teu buy limit. Tu vais ficar triste, mas não deves ficar triste. Tens que ganhar a mentalidade de que o trading é investimento.
O trade é um jogo de investimentos, de perdas e ganhos, e muitas das vezes nós nem sequer vamos entrar para o negócio, né? Não porque nós não estávamos preparados, mas porque simplesmente aquilo não aceitou, tipo, a nossa entrada. Tipo, ou porque o spread da corretora estava muito alto, ou porque ele se calhar não chegou mesmo até o nosso ponto. São N motivos, N motivos. Eu vivi isso, ainda vivo, e enquanto continuo a fazer trade, vou continuar a viver isso. E eu aceitei, simplesmente aceitei que as coisas tipo, são assim, que o gráfico tem vida própria e por mais que eu fique ali a gritar, sobe, vela sobe, a vela nunca vai subir. Ela vai fazer o que quiser. O gráfico vai fazer o que ele quiser. O gráfico vai na direção que ele quiser bem entender. Ele pode estar numa tendência de alta. Se ele resolver mudar para uma tendência de baixa num segundo, ele vai mudar. Uma tendência de baixa num segundo, ele vai mudar de direção se ele quiser. O que nós estamos a fazer fazermos as análises, né, e fazer o que o gráfico nos está a mostrar. Simples. Simplesmente isso. Existem também algumas outras coisas que acontecem. Acredito que vocês já tiveram losses, todos os traders têm, até os mais experientes, que é, no princípio, muitos dos traders, quando têm losses, querem se vingar do gráfico. Não te vingues do gráfico. Há pessoas que perdem muito dinheiro e vão fazer o trade com aquele pensamento de tenho que recuperar aquele dinheiro que eu perdi. Se fores fazer trading a pensar que tens que recuperar o dinheiro, vais perder mais dinheiro ainda, né? Se perderes muito dinheiro, fica 1, 2 semanas sem fazer trading, não olha para o gráfico, nada disso, e simplesmente respira, até quando tu estiveres centralizado emocionalmente para fazer a trade novamente, para fazer trading outra vez, né? O trading é algo que, bom, pensem dessa forma. O descanso tem que ser programado, né? Marquem os vossos níveis, façam as vossas análises no domingo, na segunda-feira, como vocês preferirem, façam uma análise da semana, esperem, tipo, coloquem os vossos seu limits, by limits ou alarmes e saiam do gráfico. Saiam do gráfico. Passem um dia, tipo, sem olhar, né? Tipo, eu estou a falar, tipo, passem um dia porque eu faço swing trading, eu uso o gráfico diário. Eu normalmente só entro para trade quando o gráfico diário já me mostrou alguma mudança de alguma coisa. Acho que vocês se lembram até, a semana passada eu estava a dizer, olha, o ouro ainda não quebrou a zona mais alta, ele ainda está em baixa. Ele ainda está em baixa. Fomos para o time frame diário e ele ainda me estava a mostrar um setup de baixa, né? E o que é que aconteceu agora? Ele teve, vocês viram aquela vela enorme que abriu de baixa. Por quê? Porque a análise não mudou, os níveis macros não foram quebrados, né? A tendência macro, a tendência grande, não foi quebrada, né? Então, é praticamente isso. Ficarem atentos a trend. Tem alguma coisa que eu quis dizer, acabei por me esquecer. Mas existem alguns sentimentos, né, que matam os traders. E não só não matam, como também é tipo, vou dizer que estrangulam os traders, né? Que é o primeiro o FOMO, que significa Fear of Missing Out, né? Que é tipo, é o medo que o trader ou então o investidor tipo, tem de perder uma potencial ou um potencial negócio, uma entrada, um investimento lucrativo. Tipo, tens medo de perder aquele mambo. E como tens medo de perder, o que é que tu vais fazer? Vais saltar para trade. Não faz isso. Não faz isso. Cumpre sempre com o teu plano. Não tenhas FOMO. O FOMO continua a existir, mas tenta sempre controlar o teu FOMO. A outra coisa que acontece também é a ganância, né?
Quando eu falo de ganância, eu falo também de overtrading. Hum, Algumas vezes nós não precisamos de. Bom, não é que nós não precisamos, nós temos que saber quando parar. Yeah, temos que saber quando parar. Criem nas vossas regras. Olha, as minhas regras dizem. Essa regra eu até estou a implementar agora. Eu, por semana, vou dar no máximo uma, duas entradas. Ou três, dependendo do que o gráfico tiver a mostrar. Eu nunca vou fazer mais do que aquilo. Tenho que ser fiel ao meu plano, né? Há vezes que dá vontade, mas não entra. Cumpre sempre com o teu plano, porque há vezes que aquela primeira entrada que tu deste te deu uma boa porcentagem. A segunda deu uma boa porcentagem, a terceira deu uma boa porcentagem, a quarta então foi tipo, puf, o melhor de tudo. Chegas na quinta, pensas, nessa eu entrei com 0,03. Consegui tirar, digamos, $500 da trade. Nessa trade, na quinta trade, eu como já estou bem quente, vou entrar com um lote. Aquele um lote que você entrou, acabas por perder tudo. E acabas por ficar com dor de cabeça, estresse, porque perdeste o dinheiro passado que tu já tinhas. Ou seja, perdeste os $600 que já tinhas feito, né? Ou mais daquela trade, das outras primeiras quatro trades que tu fizeste. Saber sempre quando parar. Um, yeah. Não dar entradas em trades perdedoras. Se a tua trade está em drawdown, não procura dar uma segunda entrada. Não faz isso. Por quê? Porque só vais aumentar a tua perda, né? A não ser que, bom, esteja dentro do teu plano de gestão de risco, né? Estás ainda a arriscar aquele 1% ou 0,5%, ok, aí tudo bem, mas tenta sempre não dar entradas numa trade perdida, né? Outra coisa é estar despreparado. Uma coisa que acontece com quase todas as pessoas que eu conheço que começaram a fazer trading é não respeitar o tempo de aprendizado. Yeah. Tem que respeitar o tempo de aprendizado. Eu próprio também não respeitei o tempo de aprendizado e sei que É a muitos. paciência, É isso mesmo, paciência. As não pessoas é querem ficar fácil. ricas rápido. É mesmo isso, as pessoas querem ficar ricas rápido. E eu quando digo não respeitaram o tempo de aprendizado é o quê? Nós, quando vamos para a universidade, para a escola, etc. Mas vou usar o exemplo da universidade, né? Que, por exemplo, são por aí 4 a 5 anos. Né? Há cursos que são 8, há cursos que são 3 anos. Né? Nós ficamos tempo ali a estudar. Existe o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Nós estudamos todos esses anos para podermos ser considerados profissionais naquela determinada área. Então, por que é que as pessoas, quando estão a aprender a fazer trading, passam uma semana, né, a estudar, ou tipo um dia todo a estudar, pensam que já entenderam tudo e não praticam, não fazem nada, já querem ir para a conta real? Para quê? Para perder dinheiro. Há quem tipo tem a sorte de principiante e logo na sua primeira entrada, na sua primeira semana, no seu primeiro mês, tipo, tá fixe, tem lucros, tem profits. Mas depois acaba por perder. Por quê? Porque não estudou, tipo, saltou etapas. Outra coisa, respeitar o tempo de estudo também é fazer trading dentro da conta demo, né? Eu também, tipo, existe aí uma cena que é, enquanto tu estás tipo, digamos que tu nunca fizeste trading dentro da conta real, né? E só fazes trading dentro da conta demo. Tu ainda não tens noção o que é o sentimento de perder o dinheiro. Então, uma coisa que eu digo sempre às pessoas que estão a começar a fazer trading primeiro, sabe fazer o quê? Antes de ir para a conta demo, coloca o máximo que tu podes perder. Coloca tipo, se puderes perder $10, põe $10. Puderes perder tipo $50, põe $50. Faz trading com aquele dinheiro. Ganha, tipo, o que é que. Sente um exemplo daquele sentimento e sai. E vai fazer trading na conta demo.
aquele mesmo sentimento que tu sentiste na conta real, dos 50, 100 dólares, 10 dólares que tu perdeste, que foi do teu esforço, do teu suor, do teu business que fizeste, né? Pega nesse sentimento, leva para conta demo, né? E opera na conta demo. Até tu teres prática, até teres uma taxa de vitórias, né? Considerável, né? Tenta fazer, tipo, pelo menos 100 trades para te certificares que, tipo, que aquela estratégia é boa, que aquela estratégia resulta. Outra coisa também que acontece, falando em estratégia, já aconteceu comigo, eu acredito que já também aconteceu com vocês, estar sempre a trocar de estratégias, né? Tudo muito bem, tipo, há estratégias de um trader que tu não vais entender, então tu tens que estudar outro. Pois, tipo, acontece que tu estás a ganhar nessa estratégia só porque tiveste 2 ou 3 losses, vais procurar uma outra estratégia, aquela vai te dar, tipo, 10 vitórias, mas vai chegar um tempo, vai te dar, tipo, 5 losses, tu vais querer voltar na estratégia que estavas a aprender antes, depois vai-te aparecer outra estratégia, vais querer largar as outras duas, vais ir para a terceira. Calma, não salta. Se estiveres a estudar uma estratégia, né? Foca-te naquela estratégia. Ou se não estiveres a entender a estratégia, né? Procura, tipo, perceber várias estratégias, vários pontos de vista e adapta-te àquela que tu melhor entenderes. Eu já estudei N estratégias e eu próprio, depois de estudar N estratégias, eu comecei a ter a minha própria visão de trading. É praticamente isso. Bom, fiz N cursos. Fiz N cursos, vídeos no YouTube, comprei cursos que eu não fiz, que eu também não entendi a estratégia da pessoa que estava a explicar. Aquilo me pareceu mais um scam do que propriamente um curso. Epá, um monte de coisas. Mas foquem, tipo, tenham foco numa única estratégia. Tenham paciência. Vocês vão perder dinheiro, mas também vão ganhar dinheiro. E uma frase que eu leio muito ultimamente trading é 10% compra, 10% venda, 80% de paciência. Tens que esperar, né? Eu há pouco tempo estava a vos falar, tipo, de estar despreparados, né? Na trading. Como é que é estar despreparado? Tu não te preparas a ler as notícias, não lês as notícias, tipo, só queres ir para trade, só queres entrar, tu não marcas os key levels, não prestas atenção nos key levels, tu não tens tipo uma opinião estabilizada, tu não tens tipo uma visão estável do mercado, estás sempre a mudar tipo de opinião. Se é venda, se é compra, se é consolidação. Ponto, né? Isso aconteceu conosco no grupo, no Gold, né? Tipo, o pessoal estava todos, olha, é para comprar, é para comprar, é para comprar, é para comprar. Eu estava sempre calmo. O gráfico ainda não mostrou nenhum setup de compra. Eu estava a vos falar do gráfico diário, ou seja, o gráfico de 4 horas mostrou setups de compra, né? Mas eu, dentro das minhas regras, dentro das minhas regras, enquanto o gráfico macro não mostrar mudanças, eu não vou mudar a minha opinião. Ponto. Podem me falar até arroz com batata frita e etc. Eu não vou mudar a minha opinião enquanto o setup macro ou o sentido macro não mudar de direção. Porque ele tipo, podia chegar ali, né, fazer um pullback, uma vela enorme e voltar. Ok? Mas ele depois mudou como é que chama aquilo? Mudou a direção, tipo, passou de venda para compra, né? Ou seja, procurem, tipo, estar na mesma direção que o gráfico vos mostra até vocês errarem. Enquanto vocês não errarem, continuem naquela posição. Quando vocês errarem, parem, analisem. Ok, errei. Será que o gráfico já está a mudar de direção, de tendência? Observe o que o gráfico está a fazer. Vejam os níveis de rompimento, né? Vejam os níveis de retest e pullback. Observem as sombras da vela e identifiquem onde é que estão posicionadas as instituições financeiras dentro do gráfico. Eu já vos mostrei que são as que têm, por exemplo, as velas maiores ou que têm as sombras maiores, né?
por aí fora. Basicamente é isso, né? Não pulem o tempo de estudo, não se enervem com gráfico, deem um tempo ao gráfico, descansem, não se vinguem do gráfico, não tentem recuperar um dinheiro que já está perdido. Não. Operem apenas. Operem, reduzam as perdas, aumentem os ganhos. Simples. Yeah, então, bom, era isso que eu tinha para vos falar. O que é que vocês têm a dizer? Tipo, consoante tudo que eu disse, o quanto os vossos sentimentos, tipo, sentiram-se tocados quanto a alguma coisa que eu falei? Qual é o vosso contributo? Eu tenho que aparecer primeiro o áudio. Yeah, yeah, aparece o áudio primeiro. Yeah, áudio. Eu acredito que quase tudo que esteve a falar tem um pouquinho de mim dentro, Uhum, porque por estar por estar no início dessa jornada, então acabo por ter um pouquinho disso tudo, de ter aquela coisa de querer se vingar do gráfico quando me tira algum dinheiro, de, de querer entrar em tudo que parece ser uma boa oportunidade para fazer alguns pipes e coisas do gênero. yeah, acontece. E tu, Fábio? Eu basicamente, tudo o que falaste, todos os teus erros, todas as tuas falhas, Uhum, só foram as minhas. E hoje em dia eu tenho uma noção diferente de trade. Como todo mundo já sabe, eu tive uma loss de 8 mil. Minha uhum, mulher está aqui ao meu lado, ela sabe. Ela está muito chateada comigo, porque era um dinheiro muito importante para ela. uhum. Então, hoje eu não estou com raiva do gráfico, mas eu digo-lhe só para ter calma, que eu vou recuperar, mas não vou recuperar no sentido de ter raiva e querer só ir buscar aquele dinheiro. Não, agora estou a levar isso como uma profissão. Não dá lotes maiores que a minha caixa, maior que o meu peito, como dizem. Yeah. Sim, não pode. O coração não pode ser maior que a caixa. Não pode. Olha, Fábio, tu gasto agora num ponto, acho que eu me esqueci de falar que coloquem apenas o dinheiro que vocês podem perder. Isso. As pessoas não puderem É, perder, tipo, o Fábio, por exemplo, teve uma perda de 8 mil dólares. Eh, Essa perda, tipo, dói-lhe mais ainda, porque é um dinheiro que ele não podia perder, yeah. tá vendo? Coloca sempre um dinheiro que tu te sentes confortável. Epá, ninguém se sente confortável em perder dinheiro, né? Mas Nem $10 dói. 10 dez dólares dólares também dói. dói, sim, senhora, mas tenta não sentir aquela dor de forma exagerada e tenta não colocar uma quantidade que vai fazer uma diferença na tua vida. Porque, por exemplo, tu fizeste um trajeto, tu saíste de tipo de X dólares e atingiste os 8 mil dólares. Mas porque fizeste uma trade errada, só uma trade errada, se calhar perdeste Só 8 mil foi dólares uma mesmo. em segundos. Deve ser perdido em segundos, ou minutos, ou uma hora. Acontece. Eu não sabia nada de notícias, não sabia nada de nada. Eu só gosto, como acho que todo mundo já se apercebeu, que eu gosto muito de trabalhar com trend Aventura? lines. Ah, Uhum. ok. Até hoje, independentemente de tudo, trabalho com rompimentos. Antes não sabia o que era um bom key level, não sabia o que eram certas coisas. Hoje já sei o que é um key level, hoje já sei o que é um rompimento mesmo, uma confirmação de rompimento, porque nem tudo é um rompimento. Sim. Então, eu já tenho mais noção daquilo que eu estou a fazer. Acho que também pelo grupo nós estamos aqui a trocar ideias. Já dá para entender que tipo, estamos desde onde saímos para onde nós estamos, já há uma diferença, Yeah. já há mais knowledge tipo, daquilo que estamos a fazer. É, epá, só temos mesmo a agradecer, Helder, porque pá, sem ti eu não sei, acho que continuaria, estaria já em drawdown mesmo, tá vendo? Viveria em drawdown a vida inteira.
Eu acho Áureo? noção do que ele fez na minha vida. Acho que nem sequer tens noção do que fizeste na minha vida. Tá, tá, Yeah. tá. Um dia vamos falar disso e espero que se concretize com um bom vinho de uns 100 mil kwanzas na mesa, a tomarmos uma tacinha, a falarmos de negócios. Uhum. É isso, Pensa. é isso, mano. Epá, é sempre evolução, é sempre evolução. Mas prestem sempre atenção no vosso lado emocional. Yeah, prestem sempre atenção. Bom, o grupo vai continuar aí. Nós vamos continuar a fazer sessões tipo de análise. Vamos analisar gráfico em grupo, né? Não vamos ter tipo as aulas da mesma forma, porque, bom, o bootcamp acabou, né? Hoje é a última aula do bootcamp. Mas sim, quando vocês tiverem dúvidas, quando tiverem análises para compartilhar lá no Discord, compartilhem, nós vamos discutir como fazemos desde o primeiro dia, né? Vocês mandam as vossas análises, eu vos mando as minhas, vocês veem, tipo, as possíveis falhas da minha, eu vejo as possíveis falhas das vossas, e, tipo, vamos continuar a criar essa sinergia que temos ali dentro, né? E praticamente esse debate que nós desenvolvemos ali dentro e que de certa forma nos ajuda a todos a crescermos como traders. Porque, pá, bom, vocês chegaram aqui até o Wata Company com vontade de aprender, né? E vocês aprenderam tanto que mesmo quando eu envio alguma coisa, vocês já dizem, olha, aí então tem uma resistência. Isso pode fazer um pullback e voltar. Já mudou, tipo, já não está mais bullish, tá bearish. Então, tipo, Bearish. e às vezes que eu, se calhar, não vi aquilo, vocês falam, eu vejo, não, eles têm razão. Então, às vezes, tipo, faz sentido, sim. Disse o Áureo aquela vez. Disse Áureo. Cuidado. Vais Yeah. buscar 20 pips. Não vais passar dos 20 pips. E agora já nem vou atrás de 10 ou 20. Não dá para ir buscar 20 pips. Olha, uma Yeah. coisa que eu também aprendi com o Elder é que não dá para ir buscar 20 pips. Deixa só. Se for para arriscar, tem de ser mesmo por algo que vale a pena. Yeah. Uhum. Um RR de, tipo, eu normalmente, Risk reward. eu agora procuro sempre, já não procuro um para dois, mas procuro sempre, tipo, um para três, um para quatro. Yeah. É o que eu procuro. Já vieram a tábuas? Pelo menos que isso. Eu, eu, Muito bom. Bom, pessoal, eu nós. Uhum. antigamente olhava para o gráfico como um mar de oportunidades. Até agora olho, Sim, mas agora já consigo filtrar um pouquinho mais. Uhum. E aí, é um mar de oportunidades. Só que tens que saber filtrar estas oportunidades. Exatamente. E é o que eu tenho feito Não. ultimamente. Yeah. Olha, sugestão que nós podemos sempre fazer para, se calhar, tornarmos a nossa comunidade mais forte, porque a nossa comunidade agora está bem mais forte. Somos poucos, né? Realmente. Somos 3 por agora, mas vai se tornar mais forte ainda porque nós temos analisado e temos olhado o gráfico na mesma perspectiva e temos visto pontos de vista diferentes. E aí começamos a ver se realmente vale a pena ou não entrar na trade. Então temos que continuar com isso e não parar mesmo. Se pararmos agora, olha, vai quebrar muita coisa. Uhum. É isso, é isso. Realmente. Mas bom, pessoal, já atingimos a nossa hora. Mais uma vez agradecer-vos por terem feito parte do bootcamp, por estarem aqui. O outro pessoal não entrou, né? Não entrou. Acho que eles não viram a mensagem que hoje a aula seria mais cedo. Mas mesmo assim agradeço a vossa presença, agradeço pela confiança, pelo vosso esforço, né? E por tudo, né? Tudo que vivemos ao longo destes 30 dias. Foi Nós também extremamente agradecemos construtivo. Nós é que agradecemos mesmo. pela disponibilidade